de oração. Última semana de junho já, metade do ano já foi embora. E vem a próximo semestre. Mas antes de iniciarmos o estudo dessa noite, eu convidaria a todos para que nesse momento busquemos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, agradecidos que somos por mais essa oportunidade que temos nessa casa, estudar um pouquinho mais do seu Evangelho. Mestre Jesus, crentes no vosso amor, na vossa paz, na vossa permissão, iniciamos os estudos dessa noite. Abençoe os nossos propósitos, essa noite e sempre, e que assim seja. Bom, para essa noite, a gente escolheu, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 68, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, falar um pouquinho sobre sementeira e construção. Emmanuel, como sempre, ele inicia a exposição dessa noite trazendo um versículo do Novo Testamento, dos Evangelhos, e dessa vez ele vem falar sobre Paulo, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, onde ele fala o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Esse trecho ele foi extraído da seguinte passagem, a gente trouxe ela aqui na sua integralidade. Eu vou ter que revezar porque lá ficou pequeno. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto. Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre esse fundamento, com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstra-lo-á, será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passado de alguma maneira através do fogo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se julga sábio à maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois, diz a Escritura, ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. Está lá em João, capítulo 5, versículo 13. E em outro lugar, o Senhor conhece os pensamentos do sábio, e ele sabe que são vãos. Portanto, ninguém põe a sua glória nos homens, tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é vosso, mas sois vós de Cristo, e Cristo é de Deus. Temos aqui a lição de Paulo, que ela nos faz lembrar um pouco de que estamos efetivamente construindo o quê? As nossas existências, construindo as nossas jornadas, construindo, vamos dizer assim, nós como espírito, ou nós o ser espiritual. Estamos nos moldando de acordo com as passagens pelas quais passamos, seja ela nesse mundo atual, nesse mundo de prova e expiação, seja ela em mundos que a gente passou anteriormente, seja ela também no mundo espiritual. Quando Paulo nos alerta para que a nossa construção não seja consumida pelo fogo, ele simplesmente nos atenta de que não nos preocupemos apenas com as coisas materiais desse planeta, aquilo que a gente aqui deixa. Quando ele fala dessa destruição pelo fogo, ele fala muitas vezes dessa nossa preocupação com os bens pelas quais nós temos aqui. Sejam os bens materiais, coisas, sejam até mesmo as pessoas, que às vezes a gente considera filhos, netos, sobrinhos, como propriedade nossa. Então, na verdade, não somos. Somos
espíritos passando então por essa jornada material. Mas devemos sim, então, nos preocupar com o quê? Com o que nós levamos desse mundo, né? Com a bagagem que nós trazemos do mundo espiritual, dessa formação nossa que nós temos no nosso dia a dia, dessa formação que nós temos desde a nossa iniciação, desde a nossa, por assim dizer, construção como seres inteligentes, até aquilo que nós somos hoje e aquilo que nós vamos levar daqui, né? Sentimentos, amor, caridade, às vezes ódio, às vezes cobiça, né? Então é aquilo que nós estamos plantando aqui que vamos levar. É essa preocupação com que Paulo nos alerta na lição dessa noite. Ainda devemos também nos preocupar com o que fazemos do templo que Deus nos emprestou. Quando ele fala templo aqui, não é essa casa que nós construímos, não é uma casa cristã, uma casa, seja ela católica, protestante ou de qualquer outra seita. Isso aqui é apenas tijolo, isso aqui é apenas um ambiente. Mas quando ele fala de templo aqui, ele fala do corpo de cada um de nós, né? Aquilo que nós estamos fazendo nesse nosso corpo, aquilo que nós estamos, como nós estamos trabalhando esse corpo pelo qual Deus nos emprestou para que seja instrumento dessa jornada. O próprio Jesus já falava, né, que nós somos um templo, né? Nós edificais sobre o seu templo. Né? O que é o seu templo? É as obras com que você faz, é aquilo com que você faz desse instrumento que Deus nos emprestou. Iniciando, então, também a explicação de Emmanuel dessa noite, ele fala o seguinte: asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra, em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Em todos os tempos, sempre houveram aqueles que mais conheciam nessas verdades, aqueles que mais estudaram e mais a praticaram, e aqueles que a menos conheciam, menos praticavam e menos trabalhavam nessa senda do Senhor. É óbvio que quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu estudo, mais eu sou cobrado. Né? Por quê? Porque o meu conhecimento é maior do que aquele que, vamos dizer assim, do que o do ignorante. É aquele que não sabe. Às vezes ele erra porque ele simplesmente não sabe. A gente, quando começa esse estudo e começa essa caminhada de acordo com o que Cristo nos ensinou, a gente começa a ter um pouco mais de conhecimento e esses erros eles serão mais cobrados. Por quê? Porque normalmente eu erro já com conhecimento de causa. Espíritas que somos e acreditando, portanto, na reencarnação, também não devemos culpar essas pessoas que até então pouco conhecem, porque um dia também será dado a ele conhecimento. Quando a gente fala que será dado, não é que simplesmente vem uma luz e joga esse conhecimento na cabeça de cada um de nós. É nós que vamos em busca dessa nossa evolução. É nós que vamos em busca desse nosso aperfeiçoamento. E aquele que não quer ir em busca desse aperfeiçoamento? Ele tem o seu livre-arbítrio. E uma hora ele vai ser conduzido também nessa jornada. Seja ela aí através do porque ele quer, através, como a gente fala, através do amor, através das obras, ou ele vai empurrado pouco aos poucos. E daí pode ser através da dor, através de sofrimento. Por quê? Porque ele fica buscando ainda errar. Então quando a gente vê alguns irmãos nossos ainda nessa senda de maldade, nessa senda de ódio, também não devemos julgá-los, porque será que nós também já não fomos assim no passado? Com certeza sim. Se acreditando na reencarnação, pelo menos eu olhando como Fábio, tenho certeza que as minhas vidas pretéritas não foram vidas totalmente de glórias, de bênçãos, de caminhos certos. Porque se a de hoje já não é, quiçá do passado. Se hoje, isso eu tenho certeza que cada um de nós assim o é, um pouquinho melhor do que foi no passado, então, e hoje a gente ainda erra, e daí quando eu falo a gente, eu estou falando de mim, eu não conheço a vida pessoal de cada um de nós. Se hoje eu ainda erro, então com certeza errei muito mais no passado e fui tentando essa minha progressão. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele,
em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Aqui Emmanuel nos alerta para aqueles que estão buscando então essa boa nova, para aqueles que estão buscando esse conhecimento, estão buscando essa sua evolução moral. E cada um de nós, alguns, aqueles espíritos mais evoluídos, têm um papel um pouco mais aperfeiçoado, e nós, espíritos ainda errantes, um papel menos aperfeiçoado. Mas todos trabalhamos nessa construção. Todos somos essa sementeira e construção deles, seja em nós mesmos, na nossa evolução, no nosso aprendizado, na nossa busca incessante por ser um espírito melhor, seja na ajuda do próximo, seja na ajuda daqueles que nos rodeiam. Por isso que nós sempre vivemos em sociedade, seja ela no mundo material, onde a gente a conhece da forma atual que a gente a vê, e apesar de ser diferentes tipos societários que nós vemos no mesmo mundo, no mesmo planeta, seja também no mundo imaterial, no mundo espiritual, onde nós também aprendemos com o próximo, seja com os seus erros, para que nós não cometamos aquilo na nossa vida, seja com os seus acertos, para que a gente possa olhar e replicar. O maior exemplo que a gente tem disso é o próprio Mestre. Ele mesmo falava, se quer chegar ao Pai, olha como eu, em outras palavras, olha como eu faço e faça igual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falava. Então, assim, é simples. Olha como Jesus viveu, olha como Jesus apregoou, olha como Jesus exemplificou e faça igual. É fácil falar, é fácil assim falar. É só eu seguir, então, o Mestre. O difícil é o dia a dia, com os tormentos, com as nossas raízes, com os nossos erros, com os nossos acertos, seguir esse mandamento do Mestre. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Acredito que a grande maioria de nós, se não tem condições de realizar ou de planejar uma próxima encarnação, pode ao menos opinar. Então, quando a gente veio para esse mundo, se nós não tínhamos condições de fazer todo um planejamento, junto com a espiritualidade, junto com o nosso anjo guardião, com aqueles que nos querem bem lá na erraticidade, talvez a gente poderia pelo menos opinar. Então, se eu hoje, Fábio, passo pelos tormentos pelos quais estou passando, pelas provas pelos quais estou passando, pelas missões pelas quais estou passando, é porque com certeza eu opinei nesse planejamento reencarnatório. Quando a gente fala missão aqui, pode até parecer um pouco de soberba, mas será que a missão, por exemplo, de ser um bom pai, de ser um bom irmão, de ser um bom marido, de ser um bom filho, de ser alguém ativo na sociedade, também não pode ser uma missão? É que muitas vezes a gente fica olhando, por exemplo, trabalhos e obras como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, o próprio Mestre Jesus, e a gente põe aquelas missões lá no alto. E com certeza são missões que estão lá no alto, porque são espíritos que já estão lá no alto, já são espíritos que conseguem realizar essas obras grandiosas. Mas muitos de nós também podemos realizar essas missões, seja no seu dia a dia, às vezes um bom empregado. E quando eu falo um bom empregado, não é aquele trabalho material que traz o alimento material para casa, que traz o dinheiro para casa. Isso também é importante. Mas será que eu não consigo ser um bom empregado ajudando o meu companheiro, o meu colega de trabalho, ajudando o meu chefe, ajudando aquele que está abaixo de mim naquela hierarquia societária? Será que essa talvez não seja uma missão que eu planejei? E será que quando eu chego aqui, porque eu tenho um pouquinho mais de poder, porque às vezes eu mando em uma pessoa e já começo a acreditar que eu sou melhor que aquele. Quando muitas vezes, talvez, do ponto de vista moral, dessa evolução espiritual, aquele espírito pode ser muito mais grande do que eu. Quando eu falo grande, é grande no sentido moral, é grande no sentido de evolução. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se ajudam, enxergando algo para os que jazem cego, e ouvindo algumas coisas que proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. Então, olha que interessante, Será que a partir do momento que eu começo, então, a seguir esses mandamentos do Mestre, a trabalhar nessa sementeira, a ser mais um seu discípulo,
a ser mais um daquele que efetivamente trabalha em prol do bem coletivo, eu começo então a receber essa ajuda daqueles que estão ao meu redor, né, e também ajudar, que é o que ele fala aqui como exemplos, né, sendo os olhos para aqueles que são cegos, sendo o ouvido para aqueles que são surdos, né, a fim de que essa obra cresça, progrida e santifique toda a terra. Né. Ninguém consegue evoluir sozinho, ninguém consegue chegar no alto, chegar a ser um espírito perfeito, a ser um espírito crístico, por assim dizer, de uma maneira sozinha, né? Somente se ajudando, somente trabalhando em prol de si mesmo. Até mesmo porque no Evangelho tem uma passagem que fala que nós seremos cobrados pelo mal que nós fazemos, nós seremos engrandecidos ou glorificados pelo bem que nós fazemos, mas nós também seremos cobrados pelo bem que nós deixamos de fazer. Então não basta eu simplesmente não fazer maldade, mas se eu também não fizer bondade, eu também serei cobrado por aquelas oportunidades. E são essas oportunidades que nós devemos buscar no nosso dia a dia. Não de simplesmente não maltratar alguém, mas também de ajudar o próximo, né? De também levar uma palavra de conforto, um abraço amigo, que ele fala aqui, né? É ser essa luz, é ser esses olhos para aqueles que não podem enxergar. Se ainda assim, aquele que não pode enxergar, e daqui falando já do ponto moral, não quiser enxergar, não quiser abrir os olhos, é porque ainda não é o momento dele. Né? Mas eu mesmo assim devo tentar levar aquela luz para ele. Se ele assim, ainda assim não quiser enxergar essa luz, uma hora ele vai lembrar daquela passagem, ele vai lembrar daquele gesto, ele vai lembrar daquele afeto, e se não for nessa encarnação, pode ser na próxima, ou em outra futura, ele vai lembrar que ele recebeu essa ajuda. E daí uma hora ele vai aceitar, e uma hora ele vai também começar essa sua caminhada nessa senda. Eu sempre gosto de falar daquela passagem de André Luiz, quando ele vai para o mundo umbralino, né, que ele desencarna e chega no umbral. Quando ele, até então, se arrepende das mazelas que fez para o próprio templo, se arrepende, pede perdão e perde uma nova chance de recomeçar, a espiritualidade amiga vem em seu socorro. E quando ela vem em seu socorro, né, todos aqueles espíritos que estão ao seu lado, aqueles espíritos ainda sofredores, começam a criticar. E a falar, mas por que vai levá-lo? Né? Ele é um suicida, ele merece estar aqui, ele merece sofrer. E qual que é a palavra, qual que é o gesto que essa espiritualidade fala para aqueles espíritos também sofredores? Estende a mão e fala, vamos também. Eu também levo vocês. Eles se retraem, eles se afastam. A luz chegou até eles, a ajuda chegou até eles, mas eles não quiseram receber. A espiritualidade fez o seu trabalho, levou o carinho, levou o afeto, levou o amparo para aqueles espíritos. A hora que eles quiserem receber, os espíritos estarão lá para ajudar. Seja agora, seja daqui 10, 20 mil anos, 10 encarnações, 20 mil encarnações. Nós não temos tempo para evoluir. Depende apenas de cada um de nós. É por isso que nós temos um livre-arbítrio. É diferente de uma escola que eu tenho de fevereiro a novembro para estudar e passar de ano. Aqui não. Se eu não quiser passar nessa encarnação, eu passo na próxima. Ou eu passo na outra. Ou eu fico 5, 10 encarnações patinando. Um pouquinho eu evoluo. Né? Isso eu tenho certeza. Um pouquinho eu aprendo. Talvez a próxima, se eu não me melhorar nessa, seja um pouquinho mais sofrida. A próxima ainda um pouquinho mais sofrida, mas é porque eu quis. Eu fui atrás desse sofrimento. Eu fui atrás dessas mazelas. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Né? Então, olha que interessante. Né? É isso que a gente está falando desde o começo. Então, depende de mim, Fábio, depende de cada um de nós, plantar hoje o que eu quero colher amanhã. Né? O que eu vou colher amanhã, a colheita ela é obrigatória. Eu vou precisar colher algo, seja nessa encarnação, com certeza eu já estou colhendo, seja nas encarnações vindouras. Mas o plantio eu posso plantar se eu quiser. Se eu quiser e o que eu quiser. Então, se eu quiser plantar discórdia, eu posso. Se eu quiser não plantar nada, eu posso também. Se eu quiser plantar amor, eu posso também. Mas não vamos esperando que eu vou plantar discórdia e lá na frente colher amor.
Não vamos esperar que eu não vou plantar nada agora, e lá na frente eu vou ter uma plantação cheia de frutos. Né? Se eu não trabalhei hoje, o amanhã chega. E como que ele chega, depende de hoje. Então o que eu estou colhendo hoje, com certeza eu plantei no passado. E não é no passado de encarnações lá atrás. Às vezes é de agora mesmo. Às vezes o que eu plantei ontem, né, eu já estou colhendo hoje. Às vezes o que eu plantei no final de semana, eu já vou colher durante a semana. Então se eu plantei uma discórdia entre meus familiares, como é que eu vou achar que minha semana vai ser maravilhosa? Como é que eu vou achar que eu vou visitar meu pai amanhã e ele vai me receber muito bem? Se ele for um espírito bom, ele vai entender o que eu fiz e vai me acolher mesmo assim bem. Mas será que todos nós estamos prontos para isso? Para levar um tapa hoje e amanhã receber aquele que nos bateu, que nos xingou de braços abertos? Então se a gente é difícil com a gente, também é difícil para aquele que está ao nosso redor. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção à planta frágil. Né? Então nós mesmos, né, estamos hoje trabalhando e vivemos reclamando. Né? Daí não é aquele trabalho, de novo, material. Não é aquele trabalho que traz o alimento para dentro da nossa casa, para aqueles que assim o têm. Né? Que temos que agradecer, né, esse trabalho que traz esse conforto, o alimento, o dia a dia, a água, um teto, uma coberta nesse frio. Mas e aquele trabalho material, e aquele trabalho moral? Né? E aquela ajuda que eu deixei de dar para um espírito lá atrás. E daí hoje eu pego esse espírito na mesma encarnação que eu, na mesma situação que eu, e falar, se você não me ajudou, por que eu tenho que te ajudar? Né? Assim como nós também fazemos isso às vezes no nosso dia a dia. Né? Às vezes a gente pega aquela pessoa e fala assim, mas se ela nunca fez nada por mim, por que agora eu tenho que dar esse conforto para ela? Por que eu tenho que dar essa palavra amiga para ela? Porque eu preciso me melhorar. Né? Se ela não pôde me dar esse conforto, esse afeto, esse carinho, deixa que eu faço então. Se eu já estou em condições de levar todo esse sentimento nobre, que eu leve ele aonde quer que seja. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conhecemos os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinda do mundo, na edificação do espírito humano para a eternidade. Então, a gente comemora, né, ano após ano, e eu aprendi isso numa palestra aqui no Pátria, por exemplo, o Natal, daqui 6 meses, a gente falou que a gente já está entrando no segundo semestre. Quando Jesus nasce? Né? Nasce dia 25 de dezembro, de uma maneira simbólica, numa data, por assim dizer, para eu ter aquele tino, seja ele religioso, onde muitas pessoas de fato comemoram esse nascimento de Jesus, mas a maioria não está preocupado com a parte comercial. Mas será que Jesus nasce mesmo dia 25 de dezembro para mim, Fábio? Ou ele nasce no momento que eu começo a me modificar, que eu começo a entender quem de fato foi Jesus, o que de fato ele fez, o que de fato ele ensinou e como de fato ele viveu? Então, para mim, dia 25 de dezembro é só uma data. Ele nasce dentro de cada um de nós a partir do momento que eu começo a importar, a trazer Jesus para dentro do nosso templo, do nosso corpo, a trazer Jesus para dentro do nosso espírito, né, e a vivenciar tudo aquilo que ele passou. É fácil isso? Né? Com certeza não, senão não estaríamos no mundo de prova e expiação. Ou se estivesse aqui, talvez trabalhando em grandes missões. Mas temos que começar a dar esse passo. Né? Tem data para dar esse passo? Tem quando começar? Não. O único destino que nós temos, a única certeza que efetivamente a gente sabe no nosso dia a dia, é que um dia eu, Fábio, serei um espírito perfeito. Um dia eu, Fábio, serei um espírito tão grande quanto Cristo. Como que eu vou chegar lá? É através do amor. Mas quando que eu vou chegar lá? Depende de mim. Depende de como que eu vou trilhar essa minha jornada, do que eu vou fazer nesse dia após dia. E daí elevar esse bem, elevar esse amor, independente para quem seja. Tem uma historinha que foi extraída de um livro que fala daquela pessoa que até então tinha lepra naquela época. E ele chega até Jesus, né, e Jesus cura. Ele vivia então num vale dos leprosos, ele chega para Jesus pedindo a cura e Jesus cura aquela pessoa. E fala para aquela pessoa, fala, volte para a cidade,
mas não conte nada para ninguém do que aconteceu. E daí o espírito, aquela pessoa, aquele espírito já encarnado, volta para a cidade e conta para todo mundo que recebeu as bênçãos, que foi curado, que estava de volta à sociedade. E à noite, não lembro se foi Pedro, que chega para Jesus e pergunta, fala, mestre, o senhor que vive falando para a gente pregar a boa nova, para pregar as bondades, para pregar o amor, por que pediu para aquele espírito? Para ele não contar para ninguém o que ele recebeu. E daí Jesus fala, aquele espírito, numa outra encarnação, ele foi um espírito muito belo. Ele tiveram um corpo muito belo, mas ele aproveitou o mal daquele corpo. Ele usou aquele corpo em detrimento das suas obras, em detrimento a si mesmo. Então agora ele voltou nessa encarnação com essa doença. Uma doença que deixa o espírito feio. E se ele começar a contar para todo mundo que ele recebeu essas bênçãos, o que vai acontecer com ele? Ele vai achar que melhorou. Ele vai achar que se engrandeceu. E pode ser que ele volte a errar tudo de novo. E daí Pedro pergunta, mas se o senhor sabe disso, por que o senhor o curou então? Era melhor ter deixado ele com a doença. E Jesus responde, fala, porque o meu papel é levar o amor e a bondade a quem quer que me peça. Pouco importa, assim, no modo de dizer, no modo sábio de falar agora, pouco importa o que ele vai fazer com aquela bênção. O meu papel eu fiz. Eu levei o amor, eu levei a bondade. Daqui para frente, depende de cada um de nós, como que nós vamos viver com essas bênçãos que nós recebemos dia após dia. E para finalizar, a gente deixa a seguinte frase de Emmanuel. Avança na tarefa que se foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, continuemos. Pouco importa daquilo que é feito, pouco importa da bondade que o outro recebe daquilo que nós fazemos. Faça o melhor que puder. Faça o melhor que tiver ao seu alcance. Como diz um palestrante, não precisa ser o melhor do mundo. Se for, melhor ainda. Mas faça o melhor que você puder. Nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Então, ao passo que eu vou podendo melhorar essas minhas obras, eu vou melhorando também o meu modo de agir. Enquanto eu ainda não posso, eu faço o melhor de hoje. Então, eu, Fábio, procurar fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho. Amanhã, se eu tiver condições melhores, eu faço melhor ainda. Depois da manhã, melhor ainda. E assim a gente vai tentando chegar nesse mundo melhor que nós temos hoje, transformar esse mundo num mundo melhor e também galgar uma evolução moral para nós e para aqueles que nos cercam. Então é isso que a gente tinha para passar essa noite. Espero que cada um receba essas palavras que com certeza advêm da nossa espiritualidade, advêm dos nossos amigos que tanto prepararam esse ambiente, e que possam sair daqui um pouquinho melhor quando aqui nós chegamos. E dando continuidade, então, aos trabalhos dessa noite, eu gostaria de pedir a todos novamente que agora, um pouco recebido dessa iluminação, que com certeza, desde quando nós aqui adentramos, advém do alto, esses fluidos magnéticos, desde quando a gente se propôs a vir nessa casa, saindo dos nossos lares, dos nossos trabalhos, a espiritualidade nos guia, nos fortalece e nos dá, e nos brinda com esses fluidos magnéticos que advêm do alto. Ainda em tempos de pandemia, ainda em tempos dessa proliferação, dessa doença, que com certeza tem um propósito para cada um de nós, que possamos agradecer ao Pai pela oportunidade que tivemos nessa noite, e aqueles que não puderam comparecer à reunião de hoje, que possam também em suas casas, em seus trabalhos, aonde quer que estejam, nos hospitais, na casa de alguém, ajudando o próximo, receber esses mesmos fluidos. Mestre Jesus, rogamos mais uma vez, pedimos como somos, crianças ainda, tentando crescer, tentando evoluir, pedimos a vossa guia, pedimos que a espiritualidade dessa casa, que tanto preparou esse ambiente, possa nos abençoar cada vez mais. Mestre Jesus, rogamos mais uma vez a vossa permissão para encerrarmos os estudos dessa noite. Abençoa-nos a todos nós, essa noite e por toda a nossa imortalidade, e que assim seja.